Simbologia do livro de Esté com os dias atuais. Um paranograma da simbologia do livro de Esté com os dias atuais. Não é profético, não é escatológico, não é profecia. É uma simbologia do livro de Esté para os dias atuais. A Bíblia vai mostrar que Amã, no livro de Esté, ele era o ministro do rei. E como ministro do rei, ele tinha legalidade, tinha autoridade e tinha poder dado pelo próprio rei. Nos dias atuais, ele simboliza Satanás. No livro de Esté, ele simbolizava ministro do rei. Nos dias atuais, ele simboliza Satanás. No capítulo 3 e no versículo 8, o decreto de Amã. Ele ordena um decreto, ele escreve, ele faz um decreto. Ele lança um decreto contra o povo judeu, contra o povo de Deus. No versículo 3, no capítulo 3, versículo 13, 14 e 15, a proclamação do decreto. A proclamação do decreto. Após ele anunciar o decreto, após Amã, no livro de Esté, anunciar o decreto, e nos dias atuais, sendo Satanás anunciando um decreto contra o povo de Deus, preparando um decreto contra o povo de Deus, ele se apressa na proclamação, na executação do decreto. E no momento em que ele anuncia o decreto, e vamos para o capítulo 3, versículo 13, 14 e 15, a proclamação do decreto, ele disponibiliza os seus servos, os seus adeptos, ele disponibiliza aqueles que trabalham para ele, aqueles que trabalhavam para Amã no livro de Esté e aqueles que trabalham para Satanás nos dias atuais. A urgência de Amã era destruir, era matar, era ceifar a vida, tirar o fôlego de vida do povo judeu. O decreto de Satanás, a vontade de Satanás é destruir a igreja de Deus, é abater a igreja de Deus, parar a caminhada da igreja de Deus. E assim como nós vemos no capítulo 3, versículo 13, 14 e 15, que Amã, ele tinha urgência na execução desse decreto, assim tem Satanás urgência na proclamação, na execução dos decretos que ele faz, que ele levanta contra a igreja de Deus. Logo após a proclamação e a urgência de Satanás em executar o decreto, nós vemos no capítulo 8, versículo 3, a rainha Esté. Neste livro, ela simbolizava uma rainha para o povo judeu. Mas trazendo para os dias atuais, ela simboliza o Espírito Santo intercedendo pela igreja. E por que ela simboliza o Espírito Santo intercedendo pela igreja? Porque Paulo vai dizer em Romanos 8 e 27, o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo intercede pela igreja. No momento em que Amã, ele lança o decreto, ele faz o decreto e procura os seus servos para o cumprimento, para a execução do decreto, a rainha Esté, ela vai interceder perante o rei em favor do seu povo. No momento em que Satanás, ele decreta fazer algo, ele decreta levantar algo contra o povo de Deus, contra a igreja, o Espírito Santo, ele intercede pela igreja perante Deus. Ele intercede em favor da igreja. E no momento em que a rainha Esté, ela intercede perante o rei lança o seu decreto. No capítulo 8, no versículo 8, o decreto de Assuero em favor dos judeus. Aqui Assuero, no livro de Esté, ele era um rei. Alguém que tinha poder total, que tinha legalidade total, que tinha autoridade total. Trazendo a simbologia para os dias atuais, ele é como Deus. No livro de Esté, ele era um rei devido à sua autoridade, o seu poder máximo. E nos dias atuais, é Deus. Assuero estava agora lutando contra Amã no livro de Esté. E aqui, trazendo para os dias atuais,
É Deus lutando contra o diabo em favor da sua igreja. Assuero rei nos dias de Esté, nos dias atuais, simboliza Deus ajudando o seu povo. No capítulo 8 e no versículo 10, nós vamos ver o decreto do rei Assuero nos dias de Esté, e o decreto de Deus nos dias atuais. Quando Amã, ele lança o seu decreto e pede urgência na proclamação, na execução do seu decreto, a rainha Esté, que simboliza o Espírito Santo, ela vai interceder perante o rei. Quando ela intercede perante o rei, ele lança um decreto. E no momento em que o rei lança o decreto, ele também pede aos seus servos, diligência, pressa, para executar o seu decreto. Qual era o decreto do rei? O decreto do rei era que todo o povo judeu se preparasse para defender a sua vida, se preparasse para lutar pela sua vida. Trazendo para os dias atuais, no momento em que Satanás ele faz o seu decreto e se apressa para cumprir o seu decreto juntamente com os seus adeptos, o Espírito Santo ele intercede por nós diante de Deus. E quando o Espírito Santo ele intercede pela igreja, em favor da igreja, na presença de Deus, então Deus se levanta do seu trono e lança, e levanta e faz um decreto em favor da igreja. Satanás procura destruir a igreja e Deus procura ajudar. O decreto de Satanás contra a igreja é destruí-la. O decreto de Deus contra a igreja é mantê-la de pé. E assim como o rei Assuero disponibilizou os seus servos, os seus súditos, para levar esta mensagem para o povo judeu, que ele estivesse preparado, que ele estivesse atento ao ataque dos servos de Amã, assim é Deus. Assim é Deus disponibilizando os seus servos, os profetas, os pastores, os pregadores, para levar a palavra, anunciar ao povo de Deus que estejam preparados, que guardem a sua alma, que se preparem, que estejam atentos. Os que saíram para anunciar o decreto por parte de Amã e por parte do rei Assuero eram servos de Amã, eram servos do rei Assuero. E os que saem da parte de Deus para anunciar o decreto de Deus são os profetas, são os pregadores, são os pastores. O decreto que os servos de Amã levavam era para que todo o povo daquela província se levantasse contra os judeus. O decreto do rei era que todo o povo judeu tivesse preparado para o ataque de Amã, para defender as suas próprias vidas. E o decreto de Deus, que Deus manda por intermédio dos seus servos, dos profetas, dos pregadores e dos pastores, é a sua própria palavra, a sua própria doutrina, alertando o povo a se converter, a mudar de vida, para estarem preparados para o dia da sua vinda, para o dia da sua volta.